Olá, corujas, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar mais um pouquinho sobre o meu projeto de Alice no País das Maravilhas. A teoria, é claro, né? Então, nessa etapa eu tinha que recriar algum objeto, algum personagem, alguma coisa da história de Alice no País das Maravilhas. Foi uma etapa bem estressante, uma etapa que eu fiquei bem confusa, eu não sabia o que estar fazendo. E eu queria alguma coisa que tivesse um significado, que fosse uma coisa importante. E ao longo desse projeto, eu ganhei muitos presentes relacionados a Alice. E aí acabou que um dia, minha mãe numa loja, a gente estava andando por lá e eu encontrei um item perfeito para estar fazendo esse projeto. E minha mãe também na hora já disse, isso aqui vai ficar legal. E aí acabei escolhendo então o objeto que eu iria recriar de Alice. Para quem conhece a história, sabe que um dos personagens mais excêntricos e um dos personagens mais importantes é o Chapeleiro. E não poderia deixar de falar dele de um modo especial. Então eu acabei escolhendo o chapéu do chapeleiro para recriar. Também tem uma etapa onde eu vou fazer fotos usando ele, mas eu ainda não consegui fazer. Mas também vou estar depois mostrando, vai ser bem legal. Quem acompanha as minhas redes sociais sabe que eu sempre vou postando lá o que eu tô fazendo e pode acompanhar também. E então eu decidi recriar o chapéu do chapeleiro de uma forma diferente, de uma forma inusitada. E eu queria falar um pouquinho pra vocês por que eu escolhi esse chapéu. Pra quem conhece, esse é o meu chapeleiro. Ele, em todas as versões, ele é retratado do mesmo jeito. O chapéu é igual, né? Então ele tem um chapéuzinho verde com uma tirinha. Normalmente a tirinha pode mudar de cor, né? A faixa. E a descrição do número 10Cs, que é uma coisa aí que tem um significado bem diferente que eu vou contar pra vocês. Naquela época, na época em que Alice foi criada, o chapeleiro, todos os chapeleiros, né, que existia na época as pessoas que faziam chapéu, então eles eram chapeleiros. Normalmente, no final da carreira deles, ou no andar da carruagem da carreira deles, eles acabavam ficando loucos. Por isso que o nosso chapeleiro é chamado de chapeleiro maluco. É normal a pessoa que trabalha com chapéu, ela fica maluca na época. Ela ficava maluca, né? Porque eles usam uma cola que tem um cheiro muito forte e acaba sendo uma cola tóxica. Então acabava que os chapeleiros viravam chapeleiros malucos. E isso que fundamentou a história do nosso chapeleiro também na história de Alice. Isso é uma história real, tá? A fundamentação do chapeleiro é que ele amava chapéus, né? Ele sempre usava chapéus e, pra mim, a versão era porque ele era ruivinho e ele tinha vergonha de ser ruivinho, então ele sempre escondia. Quem já acompanhou crianças que têm o cabelo ruivo sabe que as crianças normalmente elas têm um trauma terrível, né? Coisa que os adultos não têm, mas pra criança, normalmente um menino que é ruivo, ele sempre sofre de algum tipo de trauma, tem apelidos, é bem complicado. E aí o chapeleiro, então, ele usava chapéu para esconder os seus cabelos ruivos. E o maluco veio da história de que chapeleiros ficavam malucos devido à cola que usavam para fazer os chapéus. O 10-6, ele tem diversos significados, tá? Mas ele, a princípio, seria... para quem já assistiu Harry Potter, tem um número também. A numerologia é uma coisa muito usada em séries e filmes, é uma coisa que está bem presente. E claro que na Alice não podia ser diferente. A Alice tem vários significados ocultos, alguns eu até vou retratar no meu projeto, não todos, porque não tem como, né? Mas muitos números que aparecem em séries e filmes têm um significado. No Chapeleiro não é diferente. Na época, eles representavam os valores de dinheiro assim, né? É como se fossem frações. Então, era 10, 6. Era o valor do chapéu na época. Essa é uma das teorias. Outra teoria é que no dia 6 de outubro, né, dia 6 do 10, é o dia do chapeleiro. Então, foi colocado no chapéu do chapeleiro essa data para homenagear, então, os chapeleiros daquela época, tá? São duas teorias, são duas ideias, acho que as duas são bem bacanas, né? Mas eu acredito mais na ideia de que seria, então, o valor do chapéu, e o chapeleiro, por vender chapéu, ele andava, então, com os produtos da sua loja, do seu trabalho, para mostrar. Então, essa seria a ideia. E aí, então, eu teria que recriar o chapéu do chapeleiro. Fiquei bem confusa até encontrar o objeto ideal. Mas depois que eu encontrei o objeto ideal, foi bem tranquilo, bem fácil de fazer. Não teve como não lembrar de uma pessoa muito especial pra mim, que é uma pessoa que ama a cor que eu usei.
E então essa etapa do meu projeto vai pra ela, é uma homenagem pra ela, tá? Gi, é pra você. Quem me conhece sabe que eu odeio rosa. Eu não gosto de nada rosa, nunca gostei. Mas eu tive que fazer então, porque se encaixou perfeitamente. Era uma ideia de um projeto diferente, era uma coisa que seria bacana de fazer. E me lembrou muito então a Gi. E aí acabei fazendo, escolhendo esse tema. Este é o meu chapéu de chapeleiro, é a minha recriação. Então a única coisa que veio pronta foi o chapéu, foi o que eu e minha mãe encontramos então naquela loja. E ele custou bem baratinho, o chapéu, se não me engano, foi 10 reais. E eu fiz então a recriação do chapéu de chapeleiro, uma versão um pouco mais feminina, uma versão um pouco mais acessível, né? E aí eu coloquei, né, a renda que a minha madrinha me deu, tudo é coisas que eu fui reciclando, tá? Usei as flores porque eu acho que eu queria usar penas, na verdade, mas eu não tive coragem de tirar a pena de nenhum bichinho lá do sítio. Então eu acabei usando flores pra ficar uma coisa também bem feminina. Muitas florzinhas eu coloquei, né? Dá pra ver mais de perto que é florzinhas de adesivo mesmo, que eu achei bacana. E o número, então, né? Que eu acho que tinha que manter essa característica, até pela história que ele traz. Eu coloquei, então, o 10 e o 6, né? Que é a ideia. Deixei uma aba bem comprida. Vou usar ele pra fazer umas fotos, como eu falei. Ainda não tive ideias de como fazer. Mas eu achei que ficou bem bacana essa etapa. Por ser um objeto de Alice, acho que já é show de bola. E por ter um significado tão bacana quanto a história de chapeleiro, né? Saber que naquela época existiam pessoas que faziam chapéus e pessoas que acabavam ficando loucas por essa profissão, de tanto conseguir inalar aquele cheiro, né? Porque o cheiro da cola mesmo de artesanato, cola pra fazer chapéu ou cola de sapateiro, é uma coisa realmente forte. E saber que as pessoas chegavam a ficar loucas, né? E que a história por trás disso tudo tem todo um porquê, qual é a história do chapeleiro, por que ele é chapeleiro maluco, por que o número estaria ali e qual é o significado do número. Então foi uma coisa que me encantou bastante, tá? Então esse é o meu chapéu, é o meu objeto recriado, né? Eu gostei bastante dessa etapa, achei que foi bem produtiva. E fiquei um dia fazendo ele, colando e colando os dedos e colando a casa inteira. Mas achei que ficou bem bacana. E por ser rosa, então, essa é a minha homenagem pra Gi, porque a Gi ama rosa. E acho que ela ia adorar essa etapa aqui, ela ia me obrigar a usar, com certeza. E ficou bem show de bola, então bem bacana. Espero que vocês também tenham gostado. Logo, logo eu posto os vídeos com as interpretações de desenho. Estão me pedindo muito, mas eu recebi muitos desenhos. Agradeço a todos que mandaram desenhos. Acho que vai ser bem legal, bem bacana fazer essa interpretação. Eu não vou divulgar o nome de quem fez o desenho, mas acho que vai ser bem legal mostrar como é que funcionaria a cabeça de uma criança dessa perspectiva. E aí eu vou agora contando pra vocês aos poucos como é que vai ficando, tá bom? Um super beijo, muito obrigado por estarem acompanhando, pelos comentários, pelas marcações, pelas ideias que eu tenho recebido. Acho que tudo isso é válido, espero que logo logo aí, já que eu tô na reta final, logo logo tenha bons frutos esse projeto, tá bom? Obrigada